Olá pessoal, hoje vamos com o relatório do Tegar 11, acabou de sair, tem atualização bem importante, bem interessante, o fundo reduziu a exposição que ele tinha em uma de suas operações, a gente vai dar uma olhada nisso. Também temos questão de expectativas futuras, dividendos, atualizações, novas operações, ok? Sem demoras, vamos aqui direto ao relatório, ele vai citar aí que teve uma nova aquisição, uma nova operação, já entraremos aí na listagem das operações para ver como ficou. Quanto à questão lá do Rio Grande do Sul, ele comunica que nenhum dos 6 ativos que ele tem localizados na região foram diretamente prejudicados pela chuva e até o momento também não há nenhum registro aí de danos materiais ocorridos, ok? De rendimento, ele entregou no último anúncio R$ 1,34, isso representa um aumento em relação ao dividendo anterior, que tinha sido de R$ 1,33, inclusive esse R$ 1,33 já vinha há 2 meses consecutivos, ele subiu levemente, aí subiu 1 centavo de rendimento. Já entraremos no detalhe aí lá na DRE, ok? Outros números, como a questão do patrimonial dele está por volta de 2,26 bilhões de reais e isso vai dar por cota R$ 118,12. Ele está sendo negociado acima disso, ok? Acima aí, R$ 124 é o valor atual dele de mercado nesse exato momento. O P sobre VP já indica que 5% de ágio, tá? 5% de valor acima do valor patrimonial. Número de cotistas, temos aí na ordem dos 165, 166 mil cotistas e uma liquidez que atende tranquilamente aquela liquidez básica que a gente tem de R$ 1 milhão negociados por dia. Ele está com quase 7 milhões, está bem tranquilo questão de liquidez. A carteira dele atualmente aí conta com 187 operações que estão em 23 estados e 105 municípios. Quanto à questão já das expectativas, ele já vai citar aqui de cara R$ 1,30 a R$ 1,50 de expectativa de dividendos para os próximos 3 meses. Bem tranquila a questão do rendimento, já a gente vai ver mais alguns números na DRE. Quanto à questão da 12ª oferta, a emissão de cota que ele havia feito e ainda tinha uma certa parte do recurso para ser alocado, ele conseguiu alocar mais, mas ainda tem 7% em caixa para ser alocado em novas operações. Ok? A Fred vai falar sobre o cenário macroeconômico, a gente pode falar um pouco disso aqui já resumindo para vocês. É a questão da inflação, ok? Vem com a expectativa, inclusive, da inflação do próximo mês agora, que é referente a esse mês corrente, né? A gente tem um mês, quando fecha, aí sai a inflação ali normalmente 10 a 12 dias após o final do mês. E a expectativa para esse mês que passou, o mês de abril, né? É de por volta de 0,21. O IPCA 15 é um índice usado como expectativa, né? Como uma previsão da inflação do mês que se passa, ok? Muita gente já havia e até alguns vídeos aqui, alguns inscritos aí tinham comentado, né, que existia a expectativa de ter uma inflação mais alta nesse próximo mês devido à questão das enchentes lá no sul, né, que aí acaba elevando os preços de algumas coisas, né, e isso vai impactando, obviamente, a questão da inflação. Mas a previsão atual que a gente tem é de uma inflação ainda baixa. Apesar disso, ok, talvez aí reflita mais no próximo mês, né? Vamos aguardar para ver, ok? Mas a média, por exemplo, a média da inflação brasileira aí nos últimos 20, 25 anos é por volta de 0,5, ok? E essa expectativa aqui está menos da metade. Mas não seria surpresa nenhuma a gente ver no próximo mês uma inflação mais alta devido à questão dos impactos, né? Das enchentes ou até alguma coisa que ocorre aí, pode vir a ocorrer no nacional, tá? Em resumo, o que é que a gente pode falar a respeito da inflação? A gente pegar as últimas inflações, a gente teve 0,83 em fevereiro, depois foi para 0,16, depois 0,38 e caso se concretize isso aqui 0,21, ou seja, valores ou até valores próximos a isso, a gente teria 0,21, 0,25 por aí. Então, seriam os últimos 3 meses, né, com inflações baixas, né? E isso vai impactar a questão dos fundos imobiliários, na questão dos fundos principalmente atrelados à inflação, ok? Então, é possível que vejamos aí nos próximos meses uma redução nos dividendos devido a isso, ok? E acaba que muita gente se desespera, começa a vender as cotas, a gente vê aquelas cotas caindo, muita gente se desesperando nos grupos, nos comentários, nos vídeos, mas enfim, para você que está aqui inscrito no canal, por isso que a gente pede que você se inscreva, já está por dentro, já está ciente, já está esperando aí o que dá para ver para os próximos meses, né? O que dá para esperar para os próximos meses. Enfim, vamos continuar no Tegar. Ele vai falar aqui de 2 operações, todo relatório ele coloca alguma operação e faz um detalhamento sobre elas. Essas 2 operações temos esses números, né? Obra 100% executado, 75% vendido. A questão aqui da Nato Bueno, temos aqui 36% vendido, tá? Inclusive a questão da venda está à frente da questão
da execução da obra, tá? Que as duas taxas de retorno são taxas bem altas, 17,6, 14,98, enfim. No monitoramento de ativos, a gente tem aquele famoso aparato que ele faz a respeito dos loteamentos, o que foi comercializado, incorporação, o que foi comercializado. E a gente tem item aí, por exemplo, no loteamento foram comercializadas 368 unidades, incorporação foram 70 unidades. Na questão dos sócios, aí a Cipasa e a Nova Colorado, a Cipasa foram vendidas 73, enquanto a Nova Colorado 94. Multipropriedades foram negociadas 150 frações, algo que poderia ter no relatório do TEGAR, né? Inclusive eu já comentei isso em vídeos anteriores, era que fosse feito um aparato, né? Um gráfico comparando as vendas mês a mês, né? Para a gente ter uma ideia. Por exemplo, foi começar 368 unidades, mas a gente não sabe se está bom ou se está ruim comparando com os meses anteriores, porque a gente, claro, não vai ter decorado e não seria necessário abrir todos os relatórios para a gente ver como é que estaria a questão do loteamento, né? Para a gente ter uma ideia visual mais fácil visualmente, tá? Na questão da Cipasa, Nova Colorado, multipropriedade, incorporação. Então, seria bem interessante que a gente tivesse um gráfico com essas informações, pegando mês a mês, ok? Na questão da rentabilidade, a gente vê aqui de forma gráfica, a gente vê também aqui por tabelas, né? De forma gráfica, a gente já consegue ver mais rápido, por exemplo, a questão do retorno acumulado, considerando a cota de mercado. Nós temos aqui, está bem tranquilo, está bem alto, tá, inclusive, obviamente, está mais alto do que o retorno considerando a cota patrimonial, até porque na cota patrimonial o valor de patrimônio está menor do que o valor de mercado, né? O valor do mercado está mais alto, ok? Então, teve uma rentabilidade muito forte, né? A gente vê a comparação com o CDI, com o IPCA, né? O fundo está muito à frente no comparativo da rentabilidade. Aqui a gente tem questão de rendimento e dividend yield, pegando o mês a mês. Temos aqui também o retorno total, aí, o acumulado, né? A composição aí dos últimos 12 meses. E liquidez. Liquidez, 165 mil investidores, né? É esperado já uma liquidez alta. Liquidez aí por volta de 6 a 7 milhões de reais negociados por dia. Liquidez não é problema no ativo. Aqui na DRE, temos aqui em abril um total de receitas de 27,7 milhões de reais. As despesas aí por volta de 2,9. Fechando o resultado, então, de 24,9 milhões de reais aproximadamente, o que daria R$ 1,30 por cota. Ele distribuiu mais que isso, usou reservas, distribuiu 25,6 milhões, o que foi então R$ 1,34 dentro do guidance que ele tinha anunciado já no relatório anterior. E para os próximos 3 meses a gente já viu essa expectativa de R$ 1,30 a R$ 1,50 para os próximos 3 meses, tá? Aqui a gente tem a fonte das receitas, as operações de equity são a maior fonte de receita do ativo. Atualmente é quase 85% da receita dele é proveniente das equities e inclusive a alocação dele maior é nas equities, como já é esperado, 159 operações de equity, sendo loteamento e incorporações as principais. Temos aqui 83% do PL está em equities. Algo bem interessante na distribuição em relação à receita, tá? Equities tem 83, 84% do portfólio e na receita 84, 85%, né? Então um pouco acima, ou seja, a rentabilidade das equities comparado com os outros investimentos é bem maior, tá? A questão da equity tem um rendimento bem forte, a gente vem sentindo isso aí nos dividendos entregues nos últimos meses. Total de ativos, 187, sendo 159 equities, 26 CRIs e 2 ativos em bolsa. Entraremos nesses detalhes aqui à frente. Aqui temos a distribuição geográfica dessas operações e abaixo ele vai fazer um aparato agora só das operações de equity. A maior parte das operações de equity são loteamentos e voltadas para o setor de incorporação e temos uma taxa interna de retorno muito alta, que é de IPCA mais 16,89. Quanto à questão de obras, aí no geral 87% executados, 71% vendidos. Temos aqui mais alguns números a respeito da carteira vendida a receber, que é de 2,29 bilhões, e um valor geral de vendas aí do estoque, né, somando com o land back. Land back são terrenos que ele tem pronto para construir, ou terrenos prontos para iniciar uma operação de 4,48 bilhões. Quanto à questão das taxas internas de retorno, a gente vê aqui comparando loteamento, incorporação, multipropriedade e shopping. Temos aqui a multipropriedade, né, como tida como as mais arriscadas, tem uma taxa interna de retorno mais alta, que é de 19,84. Ok? E aí ele fala um pouco aqui sobre a questão de obras, como é que está em cada um desses segmentos, tá? A questão de vendas em cada um. Aqui a gente tem mais alguns dados ainda a respeito das equities, né? 72% são loteamentos abertos. Por estado, o principal estado é o Goiás, com 35%. Por fase, temos aí o land back com quase 5% e lançados em desenvolvimento por volta de 58%. À frente a gente tem então a carteira de CRIs dele, temos os principais segmentos de incorporação e multipropriedade, uma taxa interna aí, uma taxa média, né, de IPCA mais 11,72 e uma razão de fluxo mensal de 166. Essa razão de fluxo é, por exemplo, em as PMTs, que são as parcelas mensais que as operações pagam, supondo aí que o fundo tenha R$100 de parcela a receber desses CRIs, então a conta ali que vai
feito fazer aquele pagamento, né? O que ele já tem ali em conta é R$166, ou seja, ele tem 66% acima do valor do pagamento mensal. Ele já está ali na conta, né? Melhor assim, falando de uma forma mais grosseira. Tá? Isso é o que a gente chama de razão de fluxo mensal. O valor a ser pago já tem 166%, tá bem tranquilo. Questão de obras, 83% executado, 72% vendido. Temos aqui a questão de localização dos principais estados, são Ceará e São Paulo. Por classe, temos a série única como a principal, 48%. Série C, que são as mais seguras, com quase 30%. Temos a subordinada também, que são as mais arriscadas, aí, com um percentual de 20,53%. Por indexador, 100% atrás da inflação, a carteira de CRI dele. E aqui a gente tem a listagem das operações. Um ponto bem interessante aqui nesse relatório, uma atualização, digamos assim, bem positiva, foi a questão da redução da exposição. Em relatórios anteriores, ele tinha uma operação ali que era a Aqualand com mais de 10% de exposição. E nesse mês, essa operação deu uma caída para menos de 10%, né? Caiu para 8,44%, o que é muito bom, muito positivo, né? Quanto menor as exposições você tiver numa única operação, melhor. Porque caso vinha a ter algum problema naquela operação, você tem um menor impacto no portfólio do ativo. As demais operações estão com pesos percentuais bem baixos. A gente sempre olha no limite dos 10%. As demais aí estão bem tranquilas. Tá? A gente vê um portfólio muito grande, então já é natural, já é esperado ter uma exposição pequena nas operações. Né? O que meio era um ponto de atenção. Essa Aqualand deu uma reduzida. Né? Quem sabe nos próximos meses aí reduzir mais ainda esse percentual. E aqui a gente já entra no detalhamento das operações, se inscreve no canal. Tá? A inscrição de vocês ajuda demais o crescimento. Isso foi tudo e a gente se vê no próximo vídeo.